Antes que eu esqueça, eu falei que ia trazer para vocês uma explicação sobre o verbo haver, no sentido de existir, e do fazer também. Porque em algumas situações ele vai falar sobre esse verbo sendo indeterminado. E aí eu trouxe algumas explicações para que vocês não esqueçam sobre isso. Deixa eu ver aqui qual foi a parte em que eu coloquei. Lembrando que o nosso assunto, eu até falei na última aula, que a nossa prova está voltada para análise sintática. Tem uma questão sobre a formação do tempo verbal, do tempo simples. É uma questão básica, mas é uma questão que vai conseguir analisar se vocês realmente entenderam sobre o que eu falei da formação do tempo simples, né? Que ele é formado a partir de 3 tempos, e aí ele vai trazer todas as outras conjugações para a gente. E aí o resto da prova está voltada para a análise sintática, né? Os termos essenciais da oração, sujeito e predicado. Aqui a gente já viu, né? Sujeito simples, composto, indeterminado, oculto, inexistente. E do predicado, nominal, verbal, verbo nominal. E aí eu falei um pouquinho sobre verbos de ligação e verbos de ação. Sobre esse conteúdo, né? Verbos de ação e verbos de ligação, que vai determinar esse predicado, tanto nominal quanto verbal e verbo nominal. Eu queria saber como é que isso está na cabeça de vocês. Tudo bem? Alguma dúvida? Algum questionamento a respeito desse conteúdo até aqui? Bom dia, Paulo. Gente, vocês agora fecharam a câmera. A Sara que ainda faz assim uma fezinha e liga essa câmera para não me sentir tão estranha. Mas agora ela nem tá na aula agora e o Paulo não liga mais a dele, né? Em relação ao conteúdo, alguma dúvida, algum questionamento? Então vamos lá. Predicação verbal, a gente falou, predicado, aí fez a análise, predicativo do sujeito. Aqui, o predicativo do sujeito está diretamente ligado à presença do verbo de ligação. Principalmente quando eu tenho o predicado verbal, nominal e o predicado verbo nominal. Se eu tiver a presença do verbo de ligação, eu olho para o complemento, que na verdade não será chamado de complemento, mas predicativo do sujeito. O que vem após esse verbo, no predicado verbal, o que eu tenho após o verbo de ação, ele é chamado de complemento. Objeto direto ou objeto indireto. No caso das orações onde eu tenho a presença do verbo de ligação, o que vem após esse verbo de ligação será chamado de predicativo do sujeito. Vamos encontrar duas nomenclaturas parecidas com essa em relação ao predicativo. Predicativo do sujeito e predicativo do objeto. Diferença: no predicativo do sujeito, eu tenho uma qualificação, uma caracterização direcionada ao sujeito. Predicativo do objeto, como se diz, como a gente já fala no próprio nome, eu tenho uma predicação direcionada ao objeto, que vem depois do verbo de ação. Então, toda vez que eu falar de predicativo do sujeito, eu preciso observar a presença dos verbos de ligação. Lembrando que naquela listagem que a gente colocou sobre os verbos de ligação, eles são verbos pré-determinados, mas não são estáticos. O que isso quer dizer? Que eles podem mudar a sua significação de acordo com o contexto que eles estão inseridos. Tudo bem? Eu nem vou esperar pela resposta, porque vocês não vão nem me responder, né? E aqui, predicado verbal. Olha aqui essa observação sobre predicado verbal. Indica uma ação. Então, o verbo que está lá presente é um verbo de ação. Mais uma vez, analisado em relação ao contexto. Quando eu falo de verbo nominal, eu tenho a presença dos dois verbos, tanto de ação quanto
o de ligação. O verbo de ação, ele está aparente. Eu vejo ele na oração, enquanto o verbo de ligação, ele fica subentendido. O importante é saber que eu tenho o verbo de ligação e eu tenho um predicativo do sujeito ou do objeto. Porque o que vem como complemento nessa oração é uma caracterização, que pode ser tanto um substantivo quanto um adjetivo. Não esqueçam disso. Aqui é o verbo de ligação que eu falei para vocês. Esses aqui que estão marcadinhos em vermelho, eu nem sei se está dando para acompanhar, porque eu passo aqui, mas ele tem uma demora para chegar para vocês. A tela que está aí é a tela que está mostrando o verbo de ligação, sim ou não? Se for sim, faz só o joinha para mim. Alguém coloca na tela, por favor. Obrigada, Paloma. Verbo de ação. Resulta em uma ação, uma progressão de ação. E aqui eu trouxe o verbo haver. Eu disse a vocês que na aula passada, não sei se vocês lembram, mas eu disse que iria falar sobre isso com vocês. O verbo haver não possui sujeito. A gente traz isso porque a gente trabalha sobre o sujeito inexistente, né? Ou oração sem sujeito. O verbo haver não possui sujeito. Ele expressa os sentidos de existir, acontecer e ocorrer. O verbo haver, no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, é um verbo impessoal. O que é que significa dizer que isso é um verbo impessoal? Ah, antes que eu esqueça, a prova de vocês já está corrigida, falta só somar. Eu coloco essa nota hoje ainda, tá? Até à noite, porque eu queria colocar todas de uma vez. Eu estou acabando de corrigir as provas. Quando eu terminar as aulas de hoje pela manhã, eu termino de corrigir. Tem algumas provas ainda para imprimir, porque não foi colocado na plataforma. E aí eu estou entrando em contato com o aluno, com cada um dos alunos que estão me devendo prova, para que eu possa baixar aqui em casa e fazer a impressão. E aí eu recebi 3 provas ontem à tarde, eu não estava aqui, eu estava na casa da minha avó. E aí hoje, quando eu terminar essas aulas, é que eu vou ali para a impressora imprimir. Eu termino de corrigir tudo hoje e à noite, até à noite, até às 18 horas, eu pretendo colocar todas essas notas que estão ao meu alcance, né? Porque tem algumas provas que não consegui, tem algumas provas que estão ilegíveis. Quando se tem provas que eu respondo as questões, tiro foto, que eu faço a impressão aqui, a imagem fica muito escura. Mas até às 18 horas, quem tá ok na plataforma, quem me enviou prova pelo WhatsApp ou para o meu e-mail, eu já pretendo colocar essas notas até às 18, tá? Porque vocês fazem prova amanhã, para que vocês não vá assim de olho fechado, sem saber a nota anterior. Até às 18 horas, podem ir lá na plataforma da escola, que eu espero ter colocado todas elas lá, viu? Então, aqui, o que significa dizer que o verbo ele é impessoal? Isso foi falado, eu acho que as meninas anotaram. Quando é que um verbo é impessoal? Ele não possui um sujeito. A gente sabe que os pronomes pessoais, do caso reto, eles têm função de sujeito dentro da oração. Então, aqui, quando eu falo de um verbo impessoal, é que na conjugação dele, eu não tenho uma pessoa determinada. É empregado na terceira pessoa do singular. Guardem essa informação, porque quando a gente for trabalhar concordância verbal, a gente vai retomar esse assunto. O verbo haver, no sentido de existir, acontecer, ocorrer, é um verbo impessoal, ou seja, não possui sujeito. E é empregado na terceira pessoa do singular, independente do tempo verbal. Independente do tempo verbal, ele só será empregado na terceira pessoa do singular. Olha aqui os exemplos. Havia pássaros no céu. Há muitas vagas ainda. Não sei se ainda há, mas havia muitas vagas. Não haverá mais pássaros no céu se continuarmos a destruir seu habitat. E aqui, observem
que o sujeito, vou pegar aqui minha canetinha, o sujeito tá aqui, ó, no plural. Indeterminado, ele vai ser independente, na verdade, desculpa, independente desse sujeito, como ele é conjugado, sempre usado, empregado na terceira pessoa do singular, independente do sujeito, composto, do plural sendo utilizado, ele vai ser colocado, usado na terceira pessoa do singular. Isso quer dizer que ele não tem variação em relação a número. Havia pássaros, há muitas vagas, a ideia que tem, principalmente nessa primeira aqui, ó. Na primeira, na letra A, quando eu tenho a questão dos pássaros, os pássaros, aí eu vou lá para o verbo haver e penso que eu vou colocar haviam. Não existe. Houve problemas técnicos. Quando eu falo de houve, aí são problemas, houveram. Não, houve. Ele não tem essa variação em relação a número. Sempre terceira pessoa do singular. É muito comum o emprego do verbo haver no passado de maneira sistematicamente errada. É justamente sobre isso que eu estou falando. Houveram vários pedidos de paz no mundo. Tá correto? Tá correto? Sim ou não? Bom dia, a Sara acabou de entrar. Hoje estamos com a turma fechada. Que maravilha. Não, mentira, o Caio. Caio não tá aqui agora. Mas o Pedro está aqui dando a honra da sua presença. Eu queria perguntar uma coisinha para vocês. Quem vai permanecer na escola no ano que vem? Quem tem a intenção de permanecer na escola no ano que vem? Pedro? Eu, Paloma? Paloma, Pedro, Paulo, Sara? Eu acho que sim, professora. Você acha que sim, né, Paulo? Pedro? Eu acho que ano que vem a gente volta com aula presencial, desde o início. Eu acredito que não vai se prorrogar muito em relação a essas aulas online, até porque o ano inteiro, né? A gente começou com essas aulas online em março e vamos fechar esse período. Os meninos do terceiro ano já voltaram, terceiro ano e pré-ENEM. Algumas escolas voltaram na segunda, outras voltaram na terça, que foi o ensino público. Aí a gente está esperando como é que vai ser a evolução, né? Como é que vai ser essa organização. Então, com o sistema híbrido, todos os protocolos de segurança, está muito bonito de ver como é que eles estão recebendo os alunos, né? Os professores receberam os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individual. A recepção em relação aos alunos, higienização de mochilas, de calçados, álcool em gel disponível, temperatura sendo auferida o tempo todo. Vamos ver se isso vai se prolongar. Por que eu estou falando sobre isso? Por que eu estou questionando em relação a esses protocolos? Porque aqui nas lojas, não sei aí em Campo Maior, mas aqui assim que começaram a reabertura do comércio, era todo um cuidado quando chegava o cliente, né? Tapetinho para higienizar o calçado, já que não dá para você tirar, álcool em gel, tinha uma pessoa na entrada da loja que era para realmente conferir se você estava fazendo todo esse protocolo. Agora, gente, tá mais não, viu? Aqui não. Temperaturas em parques eu vejo, né? Na entrada mesmo do shopping, mas da loja não. E na entrada eles estão vendo a temperatura.
E ainda é um pouquinho sério, e os nossos casos estão voltando a aumentar. Então, vamos ver como é que se comporta. A gente espera 14 dias depois da reabertura de qualquer órgão ou comércio para ver como é que fica isso. Mas eu acredito que ano que vem a gente já volte a ter as aulas presenciais, porque não dá para se prolongar muito. E aí, voltando para cá, para o verbo haver, no sentido de existir, acontecer ou ocorrer, nesse exemplo que está logo abaixo, nossos últimos exemplos, houveram vários pedidos de paz no mundo, ou nesta escola houveram muitos alunos que passaram no vestibular. Essa colocação, esse uso do verbo haver, está correto? Sim ou não? Questão de prova valendo 5 décimos. 5 décimos. 6,5, 5 décimos, 7. Já vai para a nota azul. Está correto o uso do verbo haver nessas duas orações logo abaixo? Essa... Não. Como é que ficaria, Sara? Porque eu acho que a forma é rápida de entregar no passado. Não, Pedro. Não está saindo o teu áudio. Não dá para ouvir. Sara, você chegou um pouquinho depois. O verbo haver, no sentido de existir, ocorrer ou acontecer, ele é invariável em relação ao número. Independente do seu uso. Faz horas que eu falo que está com problema. Mas não dá para ouvir não, meu amor. Não dá para entender não. Agora que você colocou aqui no chat, dá para saber. Mas nem aparece aqui o teu quadrinho, como se você estivesse falando alguma coisa, né? Porque ele fica amarelinho aqui para mim, né? Ele fica amarelinho e nem isso tá fazendo, é porque eu acho que ele tem que ter algum som para ele poder ativar esse negocinho amarelo, mas nem isso apareceu. Sara, esse verbo haver, no sentido de existir, acontecer e ocorrer, ele sempre vai estar conjugado, empregado na terceira pessoa do singular. Independente do seu sujeito, independente do seu uso, ele precisa estar na terceira pessoa do singular. Sendo assim, houveram, é como se eu tivesse a ideia do plural, terceira pessoa do plural, e não é usado dessa forma. Está errado justamente por isso. Então, como é que fica? Tira o houveram, e como é que eu vou usar o verbo haver dentro dessas duas orações? Tira o houveram, se eu coloco na questão da prova que vocês precisam fazer a correção, como é que esse verbo vai aparecer para vocês? Como é que deve aparecer? Havia vários pedidos de paz no mundo. Há vários pedidos de paz no mundo. Nesta escola, há muitos alunos que passaram no vestibular. Há ou havia. Ele precisa estar na terceira pessoa do singular. Aí aqui, ó. O interessante é que quando se trata de outros verbos, os quais necessitam das regras normativas, e isso vai ser trabalhado em concordância verbal, ocorre justamente o contrário. Enquanto no verbo haver eu não tenho essa flexão, eu sempre vou estar de olho na terceira pessoa do singular, os outros verbos vão se adequar ao sujeito. Falta R$30 para comprar meu vestido. Não é falta, é faltam. Os outros verbos, eles vão seguir a concordância verbal. Faltam R$30, porque eu tenho quantidade.
Eu tenho um numeral cardinal aí que indica quantidade e eu preciso adequar, fazer a concordância em relação a esse sujeito. O verbo vai acompanhar o sujeito. Só não acontece isso no verbo haver. E, Sara, você que chegou depois, ele é um verbo impessoal. O verbo haver, nesses 3 sentidos, ele é um verbo impessoal. Por isso, ele não tem sujeito. Aí a gente precisa falar sobre ele justamente por conta do sujeito, oração sem sujeito. Ou, quanto falta para R$50? Falta 10. Faltam 10 é o correto. Vale lembrar que nas locuções verbais, quando é que eu tenho locução verbal? Eu acho que foi na prova de vocês que teve uma questão falando sobre locução verbal. Como é que eu tenho a formação da locução verbal? É só a presença de 2 verbos, independente da organização dele? Eu acho que teve alguém que respondeu sobre isso. Sara, depois fala comigo no privado, eu preciso te perguntar uma coisa. Mas fala comigo, que senão eu vou esquecer. E eu queria que você falasse comigo antes da noite, que é para eu poder ver justamente a questão da sua nota. Vamos lá? Vale lembrar que nas locuções verbais, o verbo haver, aí eu pergunto para vocês, como é a formação da locução verbal? É a presença de 2 verbos dentro da oração, dentro do período, ou eu tenho algo específico a dizer sobre a formação da locução verbal? 2 verbos somente. É isso que significa a locução verbal? A locução verbal é formada pelo verbo auxiliar mais o verbo principal. Principalmente o verbo estar e ser, como verbo auxiliar. Quando eu tenho 2 verbos fortes, 2 verbos de ação, eu não tenho locução verbal, eu tenho 2 verbos mesmo. Daí eu já vou mudar a quantidade de orações. Porque eu disse a vocês que quando a gente estuda verbo e depois vem para essa estrutura sintática, é porque o verbo ele faz a presença importante dentro desse estudo. A quantidade de verbos dentro de uma oração determina a quantidade de orações que eu tenho nesse período, né? Porque a gente tem estrutura frase, oração e período. A quantidade de verbos determina a quantidade de orações. Então, se eu tenho a locução verbal e é um verbo auxiliar mais o verbo principal, eu tenho só uma oração. Se eu tenho só a presença dessa locução verbal dentro da oração, eu tenho só apenas uma oração. Mas fora isso, se eu tenho 2 verbos de ação, 2 verbos principais, eu deixo de ter uma só oração para ter a quantidade de orações que determina pela quantidade de verbos. Então, não esqueçam disso. Não é somente o fato de ter 2 verbos dentro da oração, porque eles estão próximos, que eu tenho uma locução verbal. A locução verbal, eu preciso ter essa formação de verbo auxiliar mais o verbo principal. Certo? Vale lembrar que nas locuções verbais, o verbo haver delonga, solicita a impessoalidade ao seu auxiliar. Esse delongar é prolongar. O que isso significa? Se o verbo haver, ele não tem flexão, o seu verbo auxiliar também não pode flexionar, porque ele vai acompanhar a impessoalidade do verbo haver. De novo, o verbo haver, ele é impessoal, tornando sem sujeito. O torna sem sujeito. Se ele tem a presença de um verbo auxiliar, o verbo auxiliar tem que acompanhar a impessoalidade do verbo haver, ou seja, ele também não tem um sujeito. Todos vão permanecer no singular. Deve haver um modo de sairmos daqui. Deve haver. Se o haver no sentido de existir, é que deve existir um modo de sairmos daqui. Se o haver está no singular, o verbo auxiliar também
precisa estar no singular. Não sei se chegou a ver notícias sobre essa enchente em Minas. Chegou a ver notícias. Como haver, ele não tem flexão, eu preciso usar ele na terceira pessoa do singular. Tudo bem até aqui, meus amores? Sim ou não? Alguma dúvida, algum questionamento? Falem no chat. Falem comigo no WhatsApp, no privado, se tiverem alguma dúvida. Porque aqui eu sei que não sai muito. Outra situação que merece destaque é do verbo ter, no sentido de haver. Não é um uso oficial na norma escrita padrão, mas vale salientar que, neste caso, o verbo ter deve seguir a mesma condição do haver. Assim, confira. No clube, tinha muitas crianças. Tem, que é o caso do há, né? Há pessoas, tem pessoas que não se preocupam em julgar pessoas que não julgam. Tá faltando um quezinho aqui. Deixa eu mudar aqui. Tem pessoas que não se preocupam em julgar as pessoas precipitadamente. Pronto. Na reunião, teve várias questões em pauta. Teve no sentido de haver. Tudo bem, meus amores? Porque aqui a gente conclui o que eu queria passar para vocês em relação à nossa prova. E nós vamos para as questões. Lá no livro 3, os tempos verbais, eu falei a vocês que a gente está só com uma questão. A última questãozinha falando sobre os tempos verbais. As outras todas são em relação à análise sintática. Dúvidas, questionamentos, por favor, façam-me. Peguem o material de vocês na página 468. É o livro 2. Lá no finalzinho, no livro 3, na verdade, desculpa. Aqui. 488. 488 é onde estão as questões sobre esse assunto. 488, na primeira questão, tem uma tirinha. Você sabe mexer com o computador? Claro, observe. Fala, calculadora de bolso. De onde te importaram? De Neandertal, ele ficou uma arara. Ele ficou uma arara. Neandertal. Relativamente aos recursos sintáticos e semânticos, o que é que significa falar de recursos sintáticos e semânticos? Quando a gente começou a falar sobre o estudo sintático, né? Análise sintática, a gente conceituou o que significava falar de análise sintática. Vocês lembram o que é análise sintática? Lá na página 471, tem a conceituação. A análise sintática, ou sintaxe da oração e do período, é a parte da sintaxe que tem por objetivos examinar as relações que se estabelecem entre as palavras de uma oração e determinar suas funções sintáticas. Quando a gente trabalhou as classes gramaticais, né, no iníciozinho do semestre,
desse segundo semestre, a gente vê essas classes separadamente. A gente vai separando por partes e vendo a função delas e dentro das orações, né? O que é cada parte, né? O que é cada palavra dessa. E aí depois, dentro da oração, qual é a função que ela vai exercer? Quando eu disse para vocês que os pronomes pessoais do caso reto só podem exercer função de sujeito. Pronto. Eu tenho a classe gramatical de pronome, que dentro da oração exerce a função sintática de sujeito. Assim como os pronomes do caso oblíquo, eles vão entrar lá no predicado como complemento. E aí eu tenho os nossos verbos que vão dar início ao predicado. Então, para cada classe gramatical, eu tenho uma função sintática, uma função desempenhada dentro dessa oração. Quando eu falo de sintática, eu falo de função dentro da oração. E quando eu falo de semântica, e isso foi falado no início do ano, quando a gente trabalha as funções de linguagem, quando a gente fala sobre as figuras de linguagem, a gente fala muito da questão semântica. O que é que significa a semântica? Sentido. Sentido. O que é que eu quero dizer sobre isso dentro de um contexto? Então, sintática é a função, semântica é o sentido, é o significado. Então, aqui ele diz assim, ó, relativamente aos recursos sintáticos e semânticos identificáveis nas falas dos dois personagens, aponte a afirmativa correta. Os sujeitos de sabe, no primeiro quadro, e ficou, no terceiro, têm a mesma classificação? Sim ou não? Os sujeitos de sabe. Quem é o sujeito dessa oração? Você sabe mexer com o computador? Como é que eu determino o sujeito de uma oração? Primeiro, eu olho para a oração, encontro o verbo. Encontrei o verbo, falando em ordem direta ou indireta, independente disso. Ordem direta, sujeito e predicado, indireta, predicado antes do sujeito. Independente dessa posição, encontro o verbo, eu sei que o verbo vai estar presente no predicado. Aí eu olho, sabe mexer no computador? Para quem ele está perguntando? Você. Você sabe mexer com o computador? Sujeito da oração, dessa oração do sabe, é o você. E no ficou? Quem é o sujeito lá no terceiro quadrinho? Primeiro, eu encontro o verbo. Encontrei o verbo ficar, que ele já está marcado aqui na letra A. Aí ele pergunta, quem é o sujeito dessa oração? Quem foi que ficou uma arara? Quem ficou uma arara? Ele. Qual é a pergunta? O sujeito de sabe e ficou tem a mesma classificação. Sim ou não? Essa é a incorreta? Essa está correta. O sujeito de sabe e ficou tem a mesma classificação. Mesma classificação. Sujeito determinado. Eles estão explícitos dentro da oração. Aparente, a mesma classificação. Os sujeitos de observe no primeiro quadro e fala no segundo quadro tem a mesma classificação? Observe e fala tem a mesma classificação? Sim. O sujeito de importaram é no contexto indeterminado? Importaram. De onde te importaram? Tem como eu saber? Tem como eu saber quem importou? Lembram lá do roubaram? Disseram?
fizeram, jogaram. Eu determino o sujeito. Está determinado? Então, quando eu tiver essa terceira pessoa do plural como um sujeito, como um aparente sujeito que não existe, eu tenho indeterminação do sujeito, porque eu não identifico esse sujeito. Roubaram, pegaram, disseram, gritaram. Eu tenho um sujeito indeterminado. Tá ok essa aqui também. Na letra D, mexer tem para os dois interlocutores o mesmo sentido? Aqui eu vou trabalhar justamente a semântica. O mexer, que o primeiro pergunta, você sabe mexer com o computador? O manuseio, o traquejo com o computador. Ele faz a pergunta nesse sentido. O outro responde mexendo, no sentido de bulinar, caçar conversa. É o mesmo sentido um do outro? Não. Para o primeiro interlocutor, no primeiro quadrinho, mexer significa trabalhar, usar ou consertar, fazer manutenção. Para o segundo, mexer significa provocar, caçar conversa, bulinar, importunar, irritar. A incorreta dessa questão é a letra D. No contexto, a letra E. No contexto, uma arara é uma expressão coloquial que significa furioso, irritadíssimo. Tá correto. Questão, letra D. Deixa eu ver aqui quanto tempo falta. 1 minuto e 58, nem vou entrar na segunda questão. Vocês têm da página 488 até a 494 só de questões. Respondam essas questões. Falem comigo se vocês precisarem, tiverem qualquer dúvida. Sara, não esquece de falar comigo daqui a pouquinho. Eu vou ter uma aula agora, depois eu tenho um intervalozinho rápido. Você pode falar comigo que eu quero conversar com você. Aos demais, desejo uma boa prova. Eu espero que esteja de acordo com o que a gente viu, do entendimento de vocês, né? É sempre muito bom elaborar as provas depois das aulas praticamente todas dadas, porque a gente tem noção do que foi dito e o que não foi dito. A gente tem muito feedback em sala sobre esse aprendizado, embora com vocês ela seja um pouco restrita. Mas eu espero realmente que esteja dentro do que a gente estudou. Boa prova. Até às 18 horas eu coloco as notas de vocês, tá? Só falta somar. E aí eu coloco as notas até às 18. E façam boa prova e até a próxima semana, que a gente já retoma com conteúdo novo. Acho que não tem feriado na próxima semana, vai ter só passando na semana que vem, na outra, no dia 2, mas não contempla vocês com as nossas aulas. São na segunda-feira, mais uma vez. Então, um cheiro, fiquem em paz e até a próxima semana, viu? Tchau. Tchau, meu amor.